Gênesis 4. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo? Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde estás, seu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. E tu negarás, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Repetindo o versículo 12, perdão. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu a sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. E tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho, Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Maviel. Maviel gerou Matusael. Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal, Caim, o pai de todos os que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal, Caim, era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me deu uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou.
Sete teve também um filho, que chamou Enos, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Repetindo o versículo 26. Sete teve também um filho, que chamou Enos, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Ou seja, o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, a partir do filho de Sete, que se chamou Enos, começou a ser invocado. Em Gênesis 4, muitos se confundem com essa história, verdadeira por sinal, porque não entendem como Eva teve Caim, depois Abel, mas quando Caim retirou-se da presença do Senhor, logo no princípio, e foi habitar em Nod, conheceu sua mulher. Como? A Bíblia fala apenas de duas pessoas, Caim e Abel. E como que saindo da presença do Senhor, saindo dali, foi para uma outra terra e já conheceu sua mulher. E com ela teve um filho que pôs o nome de Enoque. Os primeiros filhos de Adão e Eva, irmãos, não foram Caim e Abel. Caim e Abel vêm primeiro na história, porque o Senhor queria relatar aqui o primeiro homicídio, e de como Caim era maldoso, como exemplo de muitas pessoas hoje, que por nada matam uns aos outros. Mas daí você pode dizer, por que então, que no versículo 25, aqui do capítulo 4, Adão conhece outra vez sua mulher, e ambos têm um filho, e diz, Deus me deu uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Irmão, é como se você tivesse um filho hoje. Vamos dizer, o sexto filho. E assim, ele fosse assassinado. Se você contasse a história de vida deste filho, sem comentar as dos demais filhos, e contando essa história, falasse de sua morte e de um nascimento de um outro que substituiria este que morreu, dizendo assim, quem ouve a história, sem que você comente os outros filhos, vai entender que você só teve dois, e que o terceiro substituiu o segundo que morreu. Na Bíblia, as pessoas davam o mesmo nome aos seus filhos. Exemplo, meu nome é Wellington. Meu irmão pode colocar no filho dele o nome de Wellington. Seríamos duas pessoas diferentes, mas com o mesmo nome. Então, se alguém viesse para você e contasse uma história de nós dois, você iria ficar se perguntando, mas estão falando de um Wellington, mas qual deles? Quem veio primeiro? Entende? Se você ler o capítulo 5, ali está a história de Adão, de quantos anos ele viveu, de quantos filhos ele teve e qual o primeiro filho. Está a história da criação de Adão. Ok, irmãos? Bom, por que o Senhor não olhou para a oblação, ou seja, para a oferenda de Caim, mas olhou com agrado para a oblação, ou seja, para as oferendas de Abel? Irmãos, Abel ofereceu a Deus os primogênitos do seu rebanho, ou seja, a primeira cria dos seus rebanhos era do Senhor. Diz a passagem, mas não diz que Caim oferecia dos primeiros frutos da terra. Com isso, ele se mostrava mau, ingrato. Entende? Por isso que o Senhor vai dizer que ele, não, se você praticar o bem, entende? Sem dúvida alguma, poderá reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta. Então, o Senhor vai falar isso daí porque ele não estava se comportando como Deus gostaria que ele se comportasse. A Bíblia Sagrada diz que você deve oferecer a Deus, a dar a Deus, as primeiras de sua cria, o seu primeiro filho, em oferenda a Deus. Entende, irmãos? As primeiras de suas colheitas. Isso das colheitas, a primeira, a gente pode colocar o nome hoje, como por exemplo, os dízimos, que são as primeiras colheitas de suas plantações, que é para o sustento da igreja. Ao contrário de muitos aí que hoje impedem dinheiro, e é por essa razão que as igrejas estão sendo lotadas e ficando ricas. Bom,
não fugindo do assunto. Então, irmãos, Abel ofereceu os primogênitos, os primeiros de seus rebanhos. Caim não ofereceu os primeiros frutos da terra. Diz a Bíblia que quando praticamos o mal, o pecado está à nossa porta, mas que nós devemos dominá-lo, e dominando, nós nos reabilitamos. Por essa razão, irmãos, não devemos jamais praticar o mal, nós devemos nos entregarmos na mão de Deus, ao deitar e ao levantar. Quando se entregar na mão de Deus, não tome suas próprias decisões, suas próprias atitudes, irmãos. Deixe que Deus age em sua vida. Ouça, irmãos, a voz de Deus através das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Procure fazer o que agrada a Deus e se desvie do mal, porque essa é a vontade de Deus. O livro de Gênesis fala da criação, de como começou o mundo, de como o pecado entrou no mundo, na vida do cristão. Em Apocalipse fala do fim do pecado, do fim da humanidade, de como as pessoas irão morrer. É o começo e o fim. Deus criou o homem para viver eternamente, porque Ele os criou à imagem de Deus, e Deus não morre, Deus é eterno. Mas com o pecado, o cristão, o ser humano, ele morre através do pecado. Se você quer viver eternamente, irmãos, na nova cidade de Deus, na nova Jerusalém, se desvie do mal, pratique o bem, procure guardar os mandamentos da lei de Deus e andar nos caminhos de Jesus, e assim você viverá eternamente, diz a Bíblia. A cidade de Deus, a nova Jerusalém, é toda de ouro, de jaspe, de cristal, sardônico, esmeralda, de todas as pedras preciosas, irmãos. E você poderá habitar nessa cidade. Você habitará com Deus, que estará presente com você. Ele será o seu Deus, e você será filho de Deus. Quer viver eternamente? Quer dar o reino dos céus, irmãos? Se afaste do mal. Se afaste do mal, porque este mundo de maldade está entregue nas mãos de Satanás. Quem vive para o mundo não vive para Deus. Quem vive para o Deus se afasta do mundo. Isso é bíblico e é verdadeiro. A Bíblia diz que você não pode ter dois senhores. Se você tem Deus como o seu Senhor, viva e faça a vontade de Deus. Se você vive para o mundo, você está fazendo e vivendo para as vontades de Satanás. Amigos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos possa abençoar firmemente, se assim nós o permitirmos. Porque Deus tudo quer de bom em nossas vidas. Nós é que não permitimos que Deus se achegue a nós. Porque diariamente, todos os dias, estamos em pecados e nos afastando de Deus. Por isso eu digo mais uma vez, ande nos caminhos de Jesus, busque o Deus Todo-Poderoso, o seu Criador, deixe Ele agir em sua vida e assim que Ele possa te abençoar todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. Amém.